Olá, boa noite. Vamos esperar nossos convidados. Entrou. Vamos ver o Fabrício. Opa! Tudo Opa, bem, Mari? tudo bem? Tô em clima Tudo natalino. jóia. Pus uns brilhinhos. Já que é a Pois última é, live do ano, é, eu vou tentar colocar também, mas eu sempre erro o efeito, né? você tem E que aí fazer. eu. Você fica de tudo, né? Vira gato, cachorro, coelho, papagaio. Aí até você É, achar. É um brilhinho, você tem esse daí aí? ai, Depois tá barato. não, Esse tá é meio. melhor não. Esse tá Melhor meio. deixar sem nada. Olha só o tanto de confusão que eu faço. Deixa sem. Hoje a gente está combinando, ó, sem querer. Pela primeira vez, né? Porque você sempre combina com os Verdade, convidados. Aí comigo eu sempre fico de fora. É o verdade. clima de Natal, clima de Pois é. Não, é porque a sintonia vai aumentando, né? Assim, terminando o ano fazendo a última live, Eu né? fiz até um Eu corte tava em sua pensando, homenagem, é amiga. verdade. Eu tava pensando quantas lives a gente fez, eu não contei. Mas depois a gente tem que contar. Foram mais de Verdade. 10. Eu vou Eu sei contar. que foi Ai, foi bastante. bastante. Bom, boa Mas noite. foi muito legal, né, Mar? Foi. Esse ano foi ótimo. Deixa eu ver se eu consigo convidar o Fabrício aqui. Ó, o Fabrício chegou. É, convidei ele, vamos ver. Mas foi ótimo. E ano que vem tem mais novidade, né? O É verdade. pessoal tem que Muita seguir a gente. novidade. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Mário, Paula. E aí? Bem-vindo ao nosso momento OPA, Odontologia em Papo Aberto. Prazer, muito grande estar aqui. Eu não tô te ouvindo. Você tá ouvindo ele, Paulinho? Eu acho que O seu som tá um microfone. pouco baixo. Deixa eu ver se melhora assim. Ah, Agora melhorou. Agora melhorou. a gente te ouve. É, Deixa eu ver sim. essa luz em cima de mim aqui. Tá parecendo que eu sou Iluminado. muito, né? Então não fica legal. Mas o bom é que quanto menos eu aparecer, melhor para a audiência também, né? Nada, que Ah, isso. mas o bom é que você veio para iluminar, né? Veio iluminar a cabeça de todo mundo sobre HMI. É Tem muito verdade. Muita gente legal. precisa de luz nesse aspecto, eu acho, viu? Olha aí o Marco, a Maiara, tô vendo a galera que tá Boa entrando aqui, noite o para Marco todo Pascoal. mundo. Bem-vindos. Ó, Muito a gente bom. está muito feliz por ter aceitado o nosso convite para participar da live. A gente está fechando as lives do ano com chave de ouro, com sua presença aqui, viu? Verdade. Não, e para mim também é uma grande honra ter acompanhado. Bom, vocês são queridas já, né? Faz tempo, muito tempo. Mas eu tenho acompanhado principalmente o trabalho de vocês aqui e ele é muito importante, tá? Ele é muito significativo. A gente sabe o quanto que é difícil de fazer, né? De ter a consistência, de ter de várias, você tem várias tarefas durante o dia e ainda tem que gerar conteúdo e etc, fazer live, não é fácil e é um trabalho mesmo, e um trabalho que dá trabalho, né? E eu tenho muito orgulho de vocês aí, que vocês tenham sempre muito sucesso. Vocês sabem disso, tá? Não Ah, preciso. obrigada. É Ai, que legal emoção. deixar Acho que já vou começar chorando já, a última live do ano. a Mari, Ai, pô, Mari foi minha orientada de especialização, né? E eu fui com a Em Paula HMI, em inclusive, né? HMI, inclusive, algum tempo atrás, não precisa falar quanto tempo, né? Mas, enfim, estamos aí. E eu quero muito desejar sucesso para vocês, porque vocês merecem demais. Obrigada. obrigada. Fico muito feliz com o seu elogio. Muito obrigada Muito pela bom. Sinceros. presença hoje, né? A gente sabe que você tem filhos, duas pequenas, não é fácil também se organizar, né? Para fazer live assim no período da noite. As crianças exigem, né? Atenção e tempo da gente. Então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo para falar
com a gente sobre esse tema que eu particularmente gosto, sou suspeita, né, Paula? Nos cursos que a gente ministra HMI, a Paula também, assim, é suspeita nesse tema, né? Inclusive, eu fiz a calibração em HMI com ela, né? O curso de tratamento HMI com o pessoal de Araraquara, a equipe da Tuca e todo mundo lá. Então, é isso aí. Eu acho que esse tema é muito relevante, cada vez mais. As amizades que a gente fez por conta do HMI, né? A Camila, a Jéssica, que a gente gosta demais, né? Até a gente está escrevendo um artigo junto com ela, nós três, né, verdade. Então, logo tá aparecendo por aí, né? Se tudo der certo. Sim, eu também fiz a capacitação com o grupo de Araraquara, né? Camila, professora Tuca, todo mundo, e todos somos. A gente vai acabar falando sobre isso. O Brasil é muito bem visto no cenário aí de científico, não só científico, né? Mas de pessoas que são bem relevantes no estudo da HMI, né? E assim, o Brasil, se você for ver o número de estudos, de ensaios clínicos que tem, principalmente de tratamento de HMI, o Brasil responde aí facilmente eu não sei a conta exata, mas eu até fiz essa conta já faz uns 2, 3 anos para a disciplina, respondia ali por mais de 30%, 40% da publicação do cenário mundial, não só em quantidade, mas também falando em qualidade dos estudos, né? Então, aqui quer aprender HMI na prática e as pesquisas e tudo mais é aqui no Brasil mesmo. Sim. Bom, eu acho que a gente podia começar, já que a gente entrou nessa questão da pesquisa e tudo mais, contextualizando um pouco a questão do HMI. Inclusive, ele tem aparecido mais, né, na prática clínica. Então, e porque é importante falar sobre isso, né? Não só na pesquisa, quanto com o público leigo, né, também, né, Fabrício? O que você acha sobre isso? Então, é interessante esse gancho, né? Porque, assim, falar de HMI é falar que uma a cada 5 crianças vão apresentar, né? Então, a gente que lida diariamente com as crianças, os dentistas de uma maneira geral, né, que vão lidar também com pacientes infantis ou adolescentes, não é? Eles vão lá, com certeza, lidar com situações que ele vai ter que, no mínimo, diagnosticar e referenciar o paciente para um odontopediatra ou para alguma pessoa que saiba lidar com a ecomineralização molar incisivo. Então, imagina, né? Uma a cada 5 pessoas vão possuir esse problema e cerca de 35% delas vão precisar de tratamentos repetitivos, né? De mais cuidado próximo, que vão apresentar repercussões clínicas diversas. Então, assim, não tem como. O cenário hoje, por exemplo, numa clínica de graduação de faculdade, é assim, a cada 10 pacientes na faculdade, onde essas situações aparecem bem mais, né? A 10 pacientes, uns 6 vão ter HMI e, assim, 3 vão estar com queixa principal nos dentes afetados. É impressionante o quanto que isso tem... quanto que tem sido importante abordar isso, né? E isso gera assim, uma necessidade da gente até, e a gente pode comentar sobre isso, às vezes pensar em voltar mais para o básico da odontologia, que seria até mesmo por causa dessa facilidade que as redes sociais proporcionam, que a internet tem proporcionado, até mesmo no intuito de ensinar a população em geral, né? Não só, lógico, os cursos eles são importantes, ensinar não, né? Trocar informações com os dentistas, com profissionais da saúde de uma maneira geral. Tudo isso é muito importante, mas eu acho que também está na hora da gente olhar para o paciente, para o leigo, para a pessoa que tem o filho ali, né? Que tem, por exemplo, tem casos na família, o pessoal não sabe o que é, por que esse dente está tão destruído, o que aconteceu, né? Então, eu acho que mais até do que somente a gente estudar, pesquisar, tal, é importante que a odontologia também se veja como uma profissão de saúde pública, né? Que está envolvida aí com esse lado também. Enfim, o que a gente tem feito, né?
eu não posso deixar de começar, né? De começar falando um pouquinho, não da minha história, mas da história aqui da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto com relação a esse tema, né? Eu, no meu doutorado, já estudei um pouco de HMI, lá para os idos 2008, 2009, por aí. Um pouco envolvido ali com a doença celíaca, né? A gente fez um trabalho orientado pela professora Alexandre, professora Danda, né? Com crianças aqui do HC de Ribeirão Preto. E depois disso, a gente começou a perceber isso, começou a perceber que às vezes, assim, a gente dá uma aula lá na odontopediatria, eu dou essa aula de anomalias dentárias. Né? Anomalias dentárias é um tema muito amplo que necessita ali de horas, né, para você explicar anomalia por anomalia. É um tema extenso, que envolve genética, que envolve várias situações. Né? E a gente vê o quê? Dentro de uma clínica de graduação, que a gente tem 80 alunos, mais ou menos por turma, então a gente atende ali uma base de 160 pacientes dia, não é? Mais ou menos, se a gente pensar 2 pacientes por cada pessoa, não é? Você pensa o quê? Que desses 150, 160 pacientes, vai ter alguma anomalia dentária fora HMI, e desses 160 pacientes, uns 40 vão ter HMI. Então, será que não é hora de trocar um pouco essa prioridade, né? Será que não é hora da gente pensar em abordar mais esse tema, torná-lo um tema ali dentre os essenciais, tipo cariologia? Estou falando nesse aspecto mesmo. Eu acho que hoje em dia, tão importante quanto ensinar cariologia é ensinar não só os efeitos de esmalte, as anomalias, mas especificamente a HMI, porque ela está em todo lugar. Ela danifica muito, prejudica muito a qualidade de vida das crianças, das famílias, e aí a gente criou uma disciplina, né? Não foi eu sozinho, lógico, né? Foi ideia até mesmo da professora Danda. E aí eu, Francisco, o professor Francisco Vanderlei Garcia de Paulo e Silva, a professora Alexandra, apoiado ali pelo nosso programa de pós-graduação, a gente criou uma disciplina que visava, uma disciplina de pós-graduação que visa aí não só prestar o atendimento, né, à comunidade, formar recursos humanos para diagnóstico e tratamento dessas condições, mas também de promover projetos de pesquisa. Né? Então, isso foi lá no ano 2018, mais ou menos, que ela chama Clínica do Esmalte. Né? O pessoal brinca que tem a ver ali com manicure, né? A gente mesmo brinca com relação a isso. Mas a Clínica do Esmalte, ela é feita para isso, e ela tem aí crescido e gerado muitos frutos legais, né, não só em termos científicos, mas também em termos de aprendizado meu mesmo, meu e dos demais colegas que participam dela. Né? Ela tem, depois que tomou esse rumo, né, online, a gente conseguiu formar bastante gente aí para o diagnóstico, para o tratamento dessa condição, e aí assim, muitos orientados, muitos projetos de pesquisa dos diferentes níveis. A gente pode comentar um pouquinho ali deles mais para frente, né? Mas é um tema que, além de eu gostar muito de estudar faz muito tempo, é um tema que é urgente a gente aprender mais, não tem como, não é assim. Ó, até aproveitando, teve um comentário aqui da doutora Carla, que está sempre acompanhando a gente. Um beijo, Carla. Ela comentou assim, ó, estou com um paciente de 5 anos com HMI em todos os molares descidos e caninos descidos superiores. Já estou orientando os pais para os permanentes. O duro sempre é tentar explicar a causa para os pais. Então, a gente fica sempre com um pouco de receio, né, de comentar, porque assim, é inevitável, né? Essa criança de 5 anos, eu tenho uma filha de 5 anos, eu sei como é que o dia a dia, né, dessa criança. A criança de 5 anos, ela tem um aspecto que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração. Ela está conquistando autonomia, cada vez mais ela quer fazer as coisas dela, sozinha. Então ela quer tomar banho, ela quer pentear o cabelo, ela quer escolher a roupa dela, o sapato dela.
e ela quer escovar o dente dela, né? E isso é bom para o desenvolvimento psicológico dela, psicomotor e tudo mais, né? E aí acontece isso, né? Às vezes os pais estão acostumados lá a fazer higiene bucal até uns 3, 4 anos e dar uma olhada ali depois disso. E acontece que, de repente, vem um dente lá, um dente a mais, que muitas vezes os pais não sabem que é um dente permanente, e vem lá com uma hipomineralização, com uma opacidade importante, e esse dente, logo depois dele nascer, dele romper, erupcionar, né, ele quebra. E aí começa a doer. E aí a criança fala, pô, meu dente está doendo, tem alguma coisa acontecendo no meu dente. O pai e a mãe vai lá ver e fala, aí, tá vendo? Você começou a escovar o dente, já deu cárie, né? A culpa é da criança. Então, é complicado, né? Quando a gente... E aí, no caso, que como que chama a doutora que perguntou? Carla, né? A Carla perguntou até um passo para trás, né? Os dentes descidos. E aí é interessante também, eu tenho duas filhas, uma de 2 anos de idade, que ela tem hipomineralização de caninos, de primeiro molar descido. Está irrompendo agora o segundo molar, parece que está mais, veio um pouco mais saudável, né? Mas assim, e já quebrou. O canino dela, mesmo sendo na vestibular, uma opacidade amarela importante, bem demarcada, ele já fraturou. Nossa. O primeiro molar superior dela, na face palatina, não há contato ali, né? Também já fraturou, né? E aí a gente fala, a minha mais velha não tem nada e a mais nova tem, né? O que aconteceu, né? E você vê as condições ali de saúde das duas, foi bem semelhante, não tem assim. Então, uma coisa que eu falo bastante é que... Aconteceu que o pai dela é dentista. E também assim, a gente não precisa tentar achar um culpado, né? A gente fica... Sempre os pais, né, tem essa questão, assim, né? Isso a gente vê muito em pacientes especiais, mas aqui também é importante, porque a gente vai ter que falar que a etiologia ela é multifatorial. Então, tem a questão que até está sendo debatida no meio científico de que seria um problema sistêmico do 0 aos 3 anos, né? Tem um grupo que está abordando muito a questão do logo após o nascimento, durante ali o período pré-parto, pós-parto, né? Mas, assim, com certeza vai ter alguns fatores genéticos, epigenéticos, que vão influenciar nessa etiologia. Então, assim, mais importante do que entender a causa e tentar achar um culpado, muitas vezes, é você tentar abordar a família. A família é um eixo importantíssimo aí. Abordar a família que esse dente dela, né, tem uma fragilidade maior, que eu vou precisar cuidar dele mais vezes, durante um tempo maior, mais consultas, né? Oferecer esse conforto para o paciente, porque a queixa principal dos pacientes, quando a gente vai atender essas crianças, e aí eu estou até perguntando aqui para os dentistas que estão aqui, para vocês, para todo mundo que está aí, mas para mim, assim, é muito frequente a pessoa falar, eu já fui em 3, 4, 5 dentistas e a restauração cai, ou então o dente não para de doer, ou então ainda não consegui uma pessoa que me atendeu com confiança necessária para eu confiar nesse dentista e para eu entregar minha filha ou meu filho para os cuidados dessa pessoa. Isso eu acho relevante, assim, bastante relevante. Sim, eu acho que acaba tendo 3 tipos de abordagens, né? Assim, os dentistas que conhecem a HMI, procuram estudar e procurar meios de intervir da melhor forma. Os que nunca viram, né? E que não conhecem a HMI, nunca viram assim, no sentido de não conhecer. E os que sabem que existe, mas que às vezes até nem quer explicar para o paciente as intercorrências sistêmicas que podem ter levado àquela consequência, porque vai ser difícil mesmo encontrar a causa, e aí já acha mais fácil falar que é uma lesão de cárie e aborda dessa maneira. Eu acredito que sim, porque eu já recebi pacientes com HMI que vieram de outros dentistas justamente por essa questão, a restauração não para, e era uma cárie grande, assim, tipo, os pais relatam dessa forma, ao invés de falar uma lesão extensa, né, uma cárie grande, que a restauração não para.
Então, Não, e é exatamente isso mesmo. Na nossa rotina, eu sou hoje docente da FORP USP, né? Tempo integral, dedicação exclusiva, RDIDP, né? Que a gente fala. Mas eu já tive clínica, já fui dentista de rede pública também. E a gente é tomado pela necessidade do dia a dia, né? Então, às vezes você tem lá 12, 15 pacientes agendados no dia, principalmente se for no serviço público, na sua própria clínica, e fazendo de tudo ali, né? Fazendo qualquer tipo de procedimento, por exemplo, clínico geral, então um odontopediatra aí do dia a dia, então tem 3 endo para fazer, uma cirurgia, 2 pacientes com HMI, você às vezes vai ter lá 20 minutos para atender, 30 minutos, 40 minutos, e você não consegue se planejar para você se doar mais para quem precisa mais. Talvez essa seja uma primeira mensagem que eu quero deixar aqui, né? A criança que tem HMI, primeiro, ela é muito numerosa, né? Você vai ter pacientes assim, não tem como. É aquilo que eu falei, uma a cada 5 vai ter, dentre esses 15, 20% aí, você vai ter uma quantidade muito grande que vai buscar serviço com um especialista em odontopediatria, principalmente. Então, vai ter muita criança no seu consultório, e que essas crianças elas necessitam de um cuidado específico, de um programa específico, de um planejamento mais específico, né? E às vezes a gente tem que ter ali um período. Eu vejo muito a Mariana, principalmente a Mari, falar sobre planejamento, né? Ela mostra os casos dela lá da área de imaginologia, e é isso, a gente precisa estudar, a gente precisa ter um tempo de planejamento dos casos, precisa ter um tempo que eu vou mandar uma mensagem direcionada à mãe do paciente com HMI para perguntar como é que tá, né? Você tem que ter esse planejamento para você estabelecer uma relação com essa família, com esses pais, essa criança, de mais confiança, né? Porque isso é essencial. Só te cortando um pouco, acho que você Não? falou um ponto importante da relação com a família, né? Porque eu acho que também, às vezes, eles buscam muito, porque os pais se culpam também. Às vezes culpa a criança, igual você falou, mas também existe uma culpa ali deles, eles pondo a culpa neles mesmos. Então, é uma tentativa de, tipo assim, eu quero saber a causa, eu quero saber o que causou para poder meio que aliviar essa própria culpa que eles têm, né? Então, eu acho que, né, para a criança com HMI, para a família, eu acho muito importante também o acolhimento. Então, assim, às vezes os alunos que têm casos, ou alguns dentistas comentam com a gente, né, Paula? Ai, mas é muito difícil porque a mãe e o pai, o responsável, quer saber a causa, né? E a gente não sabe dizer. Mas às vezes é só da gente acolher e falar assim, Sim. olha, a gente tá nesse ponto, tá, evoluiu, mas a partir de agora a gente pode fazer isso, aquilo. O que você pode fazer a partir de agora pelo seu filho? Trazer os retornos, a gente vai cuidar. Então, assim, só de ter esse acolhimento, essa busca, assim, por essa, eu quero saber o que causou, vai dar uma acalmada. Então, isso é muito gera importante. comprometimento, né, Gera também. comprometimento também. Eu acho que esse acolhimento é essencial na família de um paciente que tem HMI, assim, porque eles, Sim. além de serem carentes de informação, né, eles... E uma pergunta básica que a gente vê, né, assim, eu não posso falar por geral, mas a gente vê isso acontecer. Pergunta básica que a gente deixou de fazer, né, que é a queixa principal. A queixa principal do paciente e da família é essencial, porque a HMI ela pode causar lá desde hipersensibilidade dentária, né, que seria algo bem comum e bem ruim para a criança, né, bem chamativo. A criança vai reclamar de dor ao escovar o dente, dor ao mastigar, ao comer algum alimento frio, quente, etc. As fraturas, é óbvio, né, que isso preocupa bastante, porque o dente vai ficando com um aspecto cada vez mais diferente de um dente normal. Isso qualquer pessoa consegue ver, né? E aí, assim, existem muitas repercussões que preocupam demais a criança, né? E o paciente. E às vezes a gente já quer logo
fazer o diagnóstico dental, né? Ir lá para a boca e olhar a boca da criança. E a gente, às vezes, não dá a devida atenção, principalmente para o diagnóstico de dor. O diagnóstico de dor é algo fundamental aqui na HMI, porque a criança já é um pouco mais velha, né? A criança já tem mais de 6 anos de idade, né? A gente está falando de primeiro molar permanente, principalmente. E a criança já consegue ajudar bastante a gente para a gente entender qual o dente dele que está afetado, que, por exemplo, responde mais a um estímulo doloroso, né? A gente fala muito lá, por exemplo, em crianças de 2, 3 anos de idade, a gente não vai fazer de rotina, a não ser num caso muito específico, a gente não vai fazer de rotina numa criança de 2, 3 anos de idade algum teste de sensibilidade dental, né? Algum estímulo doloroso numa criança muito jovem, a gente só vai obter ali o choro da criança, né, como resposta. Mas uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, que a gente está falando agora, essas daí, elas conseguem responder coisas interessantes para a gente, né? Então, nos consensos de diagnóstico, nos protocolos de diagnóstico, isso é muito falado. Você tem que fazer teste de sensibilidade em todos os dentes nessa criança, porque mesmo aqueles dentes que aparentemente não tem nada, eles podem ter alterações na sua estrutura, né? E aí eles vão responder com dor. E até a Mari tem casos assim, né? A gente acha que é só molar que doía, lembra? Uma das pacientes que participou do seu projeto na sua especialização, né, na monografia, né, que tinha dor nos dentes anteriores. E era dor importante, que se resolveu ali com o nosso tratamento, mas se você não fosse atrás para descobrir aquilo lá, né, ia passar batido e a criança ia continuar sofrendo, né, porque às vezes ela não fala, né? Inclusive foi um caso porque a irmã veio para urgência e aí a gente inseriu ela no trabalho. Ela veio na urgência porque ela tinha os molares já com lesão de cárie, fratura pós-eruptiva, tudo, e aí o irmão acompanhava, ele era mais velho, e aí olhando, ele sorriu, e aí a gente olhando assim, epa, tem HMI, e aí a gente foi investigando, e ele falou que ele realmente não conseguia comer nada gelado, que ele sofria muito, mas assim, era uma queixa que nem passou pela cabeça dele relatar, né, ele não relacionou isso, e aí a gente acabou incluindo ele também, fez o tratamento, tudo, mas acho que falta também, às vezes, a própria criança, ela normaliza um pouco aquilo, né? Então ela tá tão acostumada a sentir aquela dor que exatamente, exatamente. Isso é ruim. Quase com uma dor crônica ali, né? Uma dor crônica. Uma criança que fica triste, né? Fica ali, às vezes ela não come alguma coisa, como aquela criança mesmo, eu até esqueci o nome dela, mas que não tomava sorvete, né? Fazia não sei quanto tempo que ela não tomava sorvete, porque não tem como, né? A pessoa sente um incômodo muito grande. A gente está falando aqui para quem, assim, para quem está no básico da HMI ainda, assim, é um esmalte completamente diferente do normal. Eu sempre gosto de frisar isso na graduação, né? Na graduação, principalmente. Lembra, sabe o seu esmalte? O seu esmalte normal, que é duro, é brilhante, é bonito, né? Se você pegar uma cureta, você não consegue, mal consegue riscar esse esmalte. O dente com HMI, ele solta em lasca, né? Ele é 40%, 50%, 60% de proteína. São proteínas molecularmente grandes, né? Que impedem realmente a mineralização. Então, o dente fica muito, muito, muito frágil. E agora está se descobrindo cada vez mais assuntos sobre a microestrutura do dente, né? Então, se vê que até a junção melodentinária é afetada, até mesmo o começo da dentina. Então, é um dente completamente diferente, um substrato completamente diferente. E aí acho que a gente pode pegar um gancho que os materiais odontológicos, eles não foram feitos para isso. Não são feitos para isso, né? Eles são feitos para o esmalte com 97% de mineral, para dentina tubular, bonitinho. Então, é assim que é. A adesão é complicadíssima, né? Vamos falar um pouquinho mais de adesão, mas espera aí, deixa eu só ler um comentário aqui antes que se perca. Gente, é verdade. Se podem comentar, mandar perguntas, mas manda no balãozinho com a interrogação,
porque às vezes passa e aí eu esqueço de ler, porque às vezes está em algum outro assunto e eu não quero interromper, então manda na interrogação que daí não fica sem resposta. A Sara comentou assim, ó, que é absurdo o número de odontopediatras que não conhecem HMI, que essa semana mesmo ela atendeu uma paciente que tinha os 4 molares permanentes bastante comprometidos, inclusive com tratamento endodôntico, né? E aí ela falou assim que um dos odontopediatras, acho que segundo o relato da mãe, né, ameaçou a mãe entrar no conselho tutelar, né? Então, olha Maus só, né? tratos, né? Alguma coisa nesse Por causa sentido. do conhecimento da condição, né, do defeito. A gente tem que pensar assim, a Sara a gente conhece também nessa área, Sara, obrigado pelo comentário aí. A gente tem que pensar que a HMI é algo extremamente recente, né? 2001 foi descrita, 2003 o primeiro consenso de diagnóstico, não é? A gente está falando aí de 20 anos, é muito pouco, né? Uma criança aí na odontologia, né? Por mais que existia antes, por mais que a gente tem outros trabalhos que mostram que a opacidade demarcada é um defeito que provavelmente sempre existiu, né? Ela foi descrita muito recentemente, ela vem sendo estudada muito recentemente. A gente mesmo, eu mesmo, quando tive aula de defeito de esmalte ou de anomalia dentária, era comum a frase assim, vamos ver se tem gente aqui que é mais antiga, né, na plateia, mas a frase era: dentes com defeito de esmalte, com mineralização de esmalte não causa risco maior de cárie, né? Isso daí era comum, assim. Defeitos de esmalte ou hipominização de esmalte, hipoplasia, o que for, não aumenta o risco de cárie no dente, né? E por mais que esse ainda seja um tema, né, que é um pouco discutível, né? Mas assim, em termos de dente, isso já é um consenso, né? Mas assim, isso tudo mudou muito nos últimos 5, 10 anos. Né? Isso tudo mudou muito nos últimos 5, 10 anos. Com certeza. E acho que ainda tem muita coisa, né, para avançar, né, nos estudos de HMI. Como você estava comentando em relação aos materiais que ainda não são específicos, eu ainda não vi nenhum estudo assim, não sei se você sabe de para algum desenvolvimento para essa especificidade, para essa necessidade. Acho que ainda não, né? Então, De na uma... verdade, são adaptações, né? O que Sim. as empresas têm feito até o momento, assim, tem bons exemplos, né? Não estou ganhando nada de ninguém aqui, mas a GC ela consegue ter uma linha de produtos voltados ali, entre aspas, para HMI, mas a própria GC, né? Eu estava num congresso bem interessante do grupo D3, né? D3 Group chama, é um grupo australiano que fez 2 simpósios específicos sobre HMI, baseados em Toronto, né, no Canadá, mas que foram online. Eu participei os 2 anos, eu acho que teve mais gente que talvez o Marco Pascoal participou também. E no primeiro deles, no segundo também, mas o primeiro que foi um pouco mais experimental, o congresso, né, então eles chamaram gente aí de todas as áreas, inclusive pessoal da empresa, né, pessoal desenvolvedores de materiais. Então tinha o cara da Colgate, pessoas importantes lá, o desenvolvedor científico da Colgate, o cara que faz os testes para a GC estava representada, várias dessas empresas, né? E eles mesmos reconhecem, isso 2019, 2020, que é muito difícil de você desenvolver materiais para esse substrato, porque é um substrato que é difícil de eu conseguir até fazer um modelo, entendeu? Os dentes, por exemplo, eu estou fazendo alguns estudos, até a Ayla está aqui, a minha orientada de mestrado, a Ayla Ferezin, ela está fazendo lá uns estudos para a gente tentar alguns diagnósticos utilizando algumas tecnologias para fazer um diagnóstico um pouco mais certeiro ali de gravidade de HMI principalmente. Para conseguir esses dentes é muito difícil, né? Você conseguir dentes com opacidade em banco de dente, esses dentes eles têm que ter critérios ali para armazenamento, senão eles vão se quebrar, não é?
Então, assim, a empresa mesmo, eles não têm muito como fazer esses avanços, né? Mas a gente espera ali, né? Tem a professora Dani Hills e outros que estudam ali os Gyomers, né? E outros ionômeros de vidro que tem surgido. Tem muita coisa interessante surgindo, mas, assim, demora. A gente tem que dar o tempo ao tempo, né? A gente está falando ali de projetos de pesquisa que vão levar ali 2, 3, 4 anos para serem concluídos, né? A ciência, ela tem o tempo dela, né? Não tem como. E a ciência, ela responde pequenas perguntas só, e na verdade a gente, quando acaba um projeto de pesquisa, a gente tem, na verdade, respondeu uma vírgula de uma pergunta e teve mais 15 perguntas que surgiram É daquela verdade. resposta que surgiu. Então, É uma assim, gotinha no mar, né? é isso. Então, às vezes uma resposta vai contradizer um outro estudo anterior, como acontece na área de adesão, por exemplo, né? A gente tem algumas questões ainda que são divergentes quanto a adesivo autocondicionante ou não, né? Por exemplo. Mas, assim, a questão do ionômero, né? Será que ele remineraliza ou não? Será que ele protege ou não contra a fratura? A gente teve um resultado de um estudo recente que está mostrando que não, porém, né? Isso precisa ainda ser mais bem avaliado, ou melhor avaliado, ou avaliado por outros métodos, entendeu? Então, eu acho que, principalmente falando em pesquisa, né, é muito importante assim, quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, eu vou fazer um projeto de pesquisa para avaliar a dor, né, ou avaliar a dessensibilização do paciente com HMI. Então, eu vou lá usar, por exemplo, um trabalho muito interessante da professora Ana Cecília Aranha, que é de laser, por exemplo. Ou então vou usar lá o grupo lá da Alemanha, a professora Katrin Becks, usa lá CCP-CP e outros produtos assim. Você tem que testar um produto só. E no paciente com HMI, o seu paciente da sua clínica, né, você quer usar tudo. Você vai usar laser, você vai dar para ele o melhor dentifrício dessensibilizante para ele usar em casa. Você vai usar verniz fluoretado. Você vai usar, entendeu? Porque essa é a realidade. Você quer tirar aquele paciente da dor. Você vai usar ali nas primeiras sessões, às vezes você vai fazer um procedimento restaurador, você vai usar um anti-inflamatório antes ali, uma analgesia pré-emptiva, algo do tipo. Vai mudar a sua estratégia de anestesia. Você vai usar laser, você vai fazer o melhor para o paciente, porque ele que está na cadeira ali, confiando o seu problema a você, entendeu? E é difícil você testar isso, entendeu? Como que a gente vai fazer um projeto de pesquisa assim? Em um grupo com HMI com dor, eu vou testar tudo ao mesmo tempo, no outro grupo eu vou testar o quê? Partes, né? Então, é difícil responder essa pergunta, entendeu? Eu respondo um pouquinho ali, só que tem um viés ali que eu estou usando também um dentifrício diferente, alguma coisa assim que pode também estar respondendo como analgésico ali, como alguma coisa remineralizante, alguma coisa assim. Então, é bem complexo, é bem complexo. Mas eu acho que o leque tem aumentado de opções, né? Então, sim, acho que cada vez mais eu tenho esperança que daqui a pouco também vai ter um material que vai ser, assim, aquele material indicado para HMI, para aquele substrato, no caso, né? Então, a gente tem muita esperança lá com o tal da mimetização do esmalte, né? Que seria algo engenharia tecidual mesmo, né? Tipo, uma regeneração de fato do esmalte que tem sido aí realizada até mesmo em modelos animais já, né? Assim, que devolve ali não só não é uma remineralização apenas, mas sim uma regeneração de fato ali, um crescimento de cristais de esmalte e de outros. Olha, que interessante. Na área de periodontia isso já é um pouco mais avançado, né? Assim, em termos de cimento e outros tecidos mineralizados. Então, assim, lógico, tudo avança, né? Tudo avança de uma maneira talvez que não seja na velocidade que a gente espera,
mas também a gente, assim, lógico, né? A ciência avança. Se você for ver nos últimos 2, 3 anos o que tem saído de novos estudos, eu tenho acompanhado bastante, né? Porque até por causa da disciplina e todos os meus orientados seguem projetos com HMI, meus orientados do grupo, né? Como um todo, de um ano para outro 200 trabalhos a mais, né? E a gente espera que a gente consiga responder essas perguntas fundamentais, mas também fazer outras, né? E aí que é o detalhe, né? Tem algumas repercussões da HMI que ainda não... A gente não tem uma resposta. Eu ia te falar isso agora. O que você acha que ainda a ciência não tem... Os artigos não têm olhado muito que é importante? O que você acha, assim? No contexto da HMI? Acho que se gravar essa parte aqui vai ser um monte de ideia de projeto de pesquisa, aí vocês me chamam, tá? Para participar. Mas assim, por exemplo, tem um trabalho só, ou 2, que viram qual que é a diferença do biofilme em termos microbianos no local da opacidade, né? No dente que está com opacidade, no mesmo paciente para outros dentes, né? Fica fácil de pensar, né? Assim, o dente com opacidade demarcada, o dente com HMI, ele é mais poroso. Ele tem menos minerais, tem mais proteínas, obviamente ele vai ser mais poroso. Se ele é mais poroso, eu posso imaginar que ele vai, de alguma forma, grudar mais biofilme, ou vai ser mais fácil da placa dentária se aderir ali. Será que não tem uma diferença ali? Será que ela não seleciona, entre aspas, lógico que uma microbiota ali localmente diferente, que vai ser mais prejudicial, por exemplo? Será que o fato desse dente ter mais proteína, isso também não acaba afetando essa microbiologia? Isso é uma coisa. Outra coisa, assim, por exemplo, a criança, geralmente o que acontece na HMI é que é tudo heterogêneo, né? A grande característica da HMI, para mim, é assim, um dente é de um jeito, outro dente, o homólogo, é de outro. O 16 é lá uma opacidade branca, pequenininha, bem tranquila ali de lidar com ela, não dói nada, e o 26, aquela opacidade amarelada, já com fratura pós-eruptiva de esmalte e tudo mais. Essa criança, a criança que tem dor de um lado só, né? Que isso acarreta no desenvolvimento estomatognático dela, muscular, assimetrias, né? Uhum. Ortodôntico, no fim das contas, né? Quais são as consequências ortodônticas a médio prazo de um dente com HMI que está com fratura, né? Em termos de tudo, né? Vocês são um pouco ali com a Paula, né? É ortodontista também. Imagina o tanto de coisa que dá para se tentar nisso, né? A gente tem assim, a gente começou a fazer uma busca de alguns casos lá na faculdade, né, na disciplina de orto, e a gente viu que, primeira coisa, né, por incrível que pareça, lá 2.000, 3.000 prontuários odontológicos de ortodontia, né, a prevalência que teve de opacidade demarcada nesse muito tempo. Não, é pequeno, 5%, 4%, né? Não sei se a Fernanda Vicione está aqui, acho que não, mas ela estava fazendo isso, que ela está fazendo ortodontia também, ela é minha orientada de doutorado, né? Então, por que será? Será que isso se repete em outros lugares? E aí eu estou perguntando aqui para a plateia também. Será que isso se repete em outras clínicas de orto? Será que o paciente com HMI, por ele ter outros problemas muito mais, assim, difíceis de tratar e etc., será que ele desiste do tratamento ortodôntico? Como que é a realidade de vocês, por exemplo? Vocês têm visto isso ou não? Ou o paciente procura mesmo e às vezes a gente passa batido, coloca lá uma banda com um número de vidro, alguma coisa assim. O que você acha, Paula? Agora eu que estou perguntando aqui. É com a Paula. Eu acho que assim, ainda tem muito desconhecimento da parte dos ortodontistas em relação à HMI.
Então, assim, É, agora que está começando a ter uma interação maior dessa informação, está chegando para os ortodontistas. Infelizmente, são poucos ortodontistas que têm as duas especialidades e que engajam esses dois conhecimentos, assim, né? Então, assim, bandas ortodônticas é uma alternativa de tratamento, assim, muito legal para a parte estrutural do dente, né? Não ter aquele desmoronamento da estrutura. Mas às vezes a gente vê dente bandado, sabe assim, quando banda e sem querer acaba resolvendo a outra coisa, assim, sem conhecimento, sabe? Ah, tem sim. que bandar, bandou, pronto, acabou, e aí fez um dois em um, aí no dia de tirar a banda, acaba tendo uma destruição, aí manda o paciente para o clínico geral, se for um adulto, ou para o odontopediatra, para poder resolver o problema, porque não sabia o que tinha antes ali, né? E aí colocou um reboco sem estrutura, né? Numa construção desconstruída já, que não tinha um Uhum. alicerce legal para. Então, assim, a gente vê em situações, né? É engraçado. Engraçado que Então, a gente está conversando tudo isso, né? E eu estou aqui pensando. Eu particularmente amo odontopediatria, não escolheria outra especialidade, mas tem gente que ainda fala que odontopediatria é fácil, né, Mari? Que olha tanto de coisa que a gente tem que pensar, entender, elaborar para poder tentar ter uma ação resolutiva numa criança chorando, pulando, uma mãe em volta, desesperada, e tudo junto ao mesmo tempo. É, pois é. É, mas é muito bom. Teve um comentário aqui da Gia, a mãe da Alice. A Alice tinha defeito de esmalte no dente descido. E aí, assim, a gente estava falando de comprometimento da família. Ela foi uma paciente super comprometida, assim, no cuidado da filha, né? A gente estabeleceu retornos preventivos. Ela compareceu a todos e a gente viu uma resolução muito legal, assim, até em termos de condicionamento da criança. E assim, agora tem todo o envolvimento entre a gente, assim, o comprometimento dela mesmo, que ela tá maiorzinha agora, no cuidado, sabe, no entendimento da presença do dentista na vida dela. Eu acho, assim, que ela é um dos melhores exemplos que eu tenho, assim, lá na clínica desse comprometimento, desse acolhimento, que a gente vê que realmente traz resultado, né, quando o paciente se envolve, confia, né, estabelece esse elo com a gente, que isso é muito importante, porque paciente com defeito de esmalte tem que e estar lá sempre. isso Casa com o dentista. é essencial, é É, essencial. A criança entrar no atendimento, na aderir, gostar de ir ser tratada, entender por que uhum, ela tem que ir, né? E no caso de HMI, isso daí é essencial e eu acho que até assim, depois que você conquistou, né? O difícil é conquistar, né? Porque é uma criança que é, geralmente tem esse lado, né? Que a gente chegou a comentar um pouquinho ali de pacientes que têm, sabe, pacientes que têm dor crônica, né? Então, pacientes que têm aquele semblante mais fechado, né? Uhum. Que, sabe, tá sofrendo por algum motivo. Então, se uhum, você demora um pouco mais até para conquistar essa criança, mas depois você conquista ela, se ela uhum. entender bem, se você conseguir explicar para ela também nos termos dela e para a família por que você precisa fazer os procedimentos, eu acho que é fundamental, é fundamental. E aí eu acho que Sim. assim, em termos práticos, né? Eu acho que para a gente talvez vai dar quase uma hora já de live. É, É temos, isso? temos 10 minutos. Tá na hora. Tô passando rápido aqui, né? O É, tempo passou passa rápido. mesmo. E eu assim, eu fiz várias lives, algumas lives, né? E foram lives mais tradicionais do ponto de vista, assim, que eram mais aulas, tal. Eu ia lá, falava sobre HMI, algum tema específico. E assim, mal interagia, né? Não dava muito tempo de interagir, porque você tem esse tempo curto do Instagram ou da rede, de alguma outra rede social. E eu prefiro esse método que a gente usou aqui, que é pergunta e resposta. A gente está aí ainda com 10 minutos para responder mais perguntas, se a gente souber. Mas eu acho que a gente podia usar esse tempo também, assim, para falar um pouco na prática, né? Na prática, como que a gente faz, né? Quais Sim. estratégias a gente pode ter, tanto para... E eu acho que é importante a gente
botar no bolo nosso aqui, a gente tem tanto ramo, né, que a gente está trabalhando hoje em dia, que a odontologia ou as profissões de saúde, de uma maneira geral, estão entrando, né? Por exemplo, essa mesmo de mercado digital e assim por diante, ensino à distância. Nesse aspecto, e no aspecto assim, o básico, né? No consultório odontológico, na nossa clínica, no nosso paciente do dia a dia, ou então você que está no serviço público, e aí tem fundamental, né, a participação, até mesmo para chamar a atenção do seu gestor, do seu chefe, no caso ali, o responsável pela saúde bucal do município, alguma coisa no sentido de que esses pacientes eles têm alguma prioridade. Tem que ter um senso de priorização dos pacientes, né? Então, eu já atendi, como eu disse, né, já atendi serviço público, eu sei como que né? A gente tem que cumprir lá nossas metas, nossos números e assim por diante. Mas você, de vez, quanto mais você consegue autoridade no seu dia a dia, né? Ou seja, quanto mais você demonstra competência, os pacientes vão falar bem de você e assim por diante, né? Você vai conseguindo ali algumas coisas com o seu gestor. Então é importante, eu acho que a gente tentar voltar para o básico. Por exemplo, no serviço público, também para o odontopediatra de consultório, principalmente aqueles de cidades menores, que você conhece ali as pessoas, você já sabe quem são as famílias, isso é muito interessante. Eu acho que era legal a gente voltar para as escolas, por exemplo. Antigamente, na minha época de infância mesmo, anos 80, né, eu sou de 1980, a gente tinha o dentista na escola. Essa figura era comum, né? Tinha dentista na escola. E esse dentista na escola, tinha ou não, era chamado antigamente de gabinete odontológico, né? Você lembra? Se alguém lembra disso, né? Tinha lá, ele atendia as crianças, ele fazia lá o tratamento das crianças na escola. E eu acho que a gente poderia voltar a pensar nisso de uma maneira séria mesmo, né? A professora Soraya Coelho Leal acabou de publicar um editorialzinho, um artigo bem legal que ela divulgou aqui na rede social dela, né? Professora Soraya da UNB, falando que da importância do conhecimento da HMI para o serviço público, né? Para a saúde pública. É um problema de saúde pública que vai gerar ali pessoas sem primeiro molar permanente, com dente importante, com certeza. E assim, será que não é hora gerar gastos, né? Custos para o sistema. Exatamente. É aí que eu ia querer chegar, né? Será que não é melhor a gente tentar triar essas crianças antes, diagnosticar precocemente, de fato, né? Não só no ponto de vista de pesquisa, ou no seu dia a dia mesmo. O que será que você pode fazer para trazer mais crianças com HMI, já que você sabe atender essa criança, você foi treinada, você foi capacitada. O que você pode fazer para atingir crianças mais jovens, né? Então, lógico, aqui vai entrar um monte de coisa que você pode fazer, e aqui eu estou dando, de novo, as dicas para todo mundo. Se todo mundo ficar rico aí, depositem 10% para mim depois. Mas assim, lógico, Passa não é? Eu tô dando as dicas aqui já. Falar com um médico, pediatra, falar com fonoaudiólogo, mostrar, não é falar sobre, é mostrar, pega o computador, vai lá nas fonos da sua cidade, das pessoas que te indicam pacientes para fazer frenectomia, por exemplo, mostra, tem essa situação aqui, é muito comum, ela está causando muita preocupação dos odontopediatras, dos dentistas. Eu queria que você, assim que vê uma criança que tem um problema semelhante a esse, de 3, 4, 5, 6 anos de idade, que você me encaminhe assim que você diagnosticar essa criança. Então, psicólogo, todo mundo que lida com crianças, escolas, ir para escolas e fazer mais essa parte de educação e saúde, isso é uma via de mão dupla, excelente. Não só em termos seu mesmo, de crescimento pessoal, de você se doar à sua comunidade, de você ser uma pessoa que está se importando ali com o seu meio, mas também o outro lado da moeda também, que seria você conseguir um reconhecimento ali, você conseguir mais pacientes, é lógico. Né? A gente também trabalha, logicamente, visando o nosso lado financeiro, econômico. E na criança lá que já tá, vamos dizer, com consequências, né?
consequências visíveis e sintomatológicas do HMI, não tem como. A gente precisa abordar essa criança, essa família, de uma maneira diferente do que dos outros pacientes, né? Então, precisa de um plano de preservação, precisa de um contato ali, hoje em dia, teleorientação, né? Pedir para a mãe ou para o pai dessa criança uma vez por semana, por exemplo, falar com ela, alguma coisa assim. Depois do tratamento, o dentista, ele tem que saber que nesses casos, né, a restauração vai falhar mais, geralmente ela vai quebrar um pedacinho ali. Então você precisa ensinar isso para os pais, ensinar para a criança, se quebrar, você tem que me avisar, porque no fundo, quando acontece um problema maior, por exemplo, a restauração cai e, por exemplo, tem uma recidiva de cárie, alguma coisa nesse sentido, e aí dá uma endo, dá alguma coisa maior, né? A culpa sempre vai ser nossa, tá? E o fato é esse. O fato é esse. Ou é você, ou somos nós que não fomos atrás de melhorar a higiene, alguma coisa no sentido, né? Ou fomos nós que falhamos em alguma parte desse processo de educação. É óbvio, todo mundo agora está meio bravo comigo aqui, porque eu estou falando que a culpa é nossa de tudo, né? Mas assim, a gente tem, até para fechar, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, né, sobre. A gente tem a melhor odontologia do mundo, né? A gente gosta de falar isso e é super importante, né? A gente está aí nos rankings, sempre as diversas faculdades brasileiras estão sempre bem ranqueadas, e quando vai fazer ali os rankings de produção científica, e mesmo assim, dentistas, cirurgiões dentistas famosos e que são influentes, que criam coisas, a gente também precisa melhorar a condição bucal da população, né? Será que a gente tem feito essa parte também bem feita? Será que eu mesmo, né? Ou nós aqui, será que ao mesmo tempo que a gente dá uma live dessa para os dentistas, será que também não é hora da gente vamos fazer uma live, vamos fazer uma semana da hipomerização molar incisivo para médicos ou para professores da rede pública? Então, o professor Francisco lá da FORP faz isso, né? Ele tem um programa lá de extensão voltado lá para professores de crianças, professores de ensino infantil, fundamental, etc. Essa parte eu acho que é fundamental e vai trazer, de novo, não só benefícios sociais a você como pessoa e etc e tal, mas também vai trazer benefícios profissionais, tá? Eu acho que essa as dicas aí minhas, e não esqueçam do Pix, depois se todo mundo ficar milionário. Porque Mas muito legais essas observações que você fez, e comparando, né, com a década de 80, né, que também foi um pouco o meu tempo que eu peguei de dentista na escola. Muitas vezes a gente ia para fazer levantamento epidemiológico, né? Que era o CPOD, o CEL, aquelas contagens todas, né? Por que não, então, agora, já que lesão de cárie, né? Assim, a gente ainda encontra, mas agora o HMI é tão incidente, né? Por que não, né? Achei ótima a sua ideia. Vou te mandar um pix. Não, então, e porque também, assim, principalmente nas comunidades carentes, o que acontece é o seguinte, então a gente foi lá, a gente faz aqui, a Clínica do Esmalte, ela organiza lá ações de promoção de saúde e lógico, de triagem, né, de casos de HMI nas escolas de Ribeirão Preto, nas escolas da rede pública e geralmente em regiões, regiões afastadas, regiões periféricas da cidade. Sabe o que acontece? A gente foi numa escola, sei lá, a gente fez um levantamento lá, 2.000 crianças, 2.600 crianças, sei lá, 1.800 crianças. Dessas 1.800, a gente descobriu que tinha, sei lá, 400 casos graves de HMI, 300, com repercussões, assim, visíveis, e que a criança falava que tinha dor. Aí a gente fala, beleza, vamos organizar uma fila, vocês vão lá para a faculdade, que a gente vai cansar agora de fazer tratamento de HMI, fazer pesquisa, fazer tudo, vamos ajudar essas crianças. Não vai ninguém, gente. Ninguém vai. Por que não vão?
porque eles vão perder um dia de trabalho, a mãe vai perder um dia de trabalho, o pai vai perder um dia de trabalho, a criança vai perder um dia da escola, vai perder a merenda, não tem dinheiro para pegar o ônibus. Então, por isso que eu falo, a gente tem que pensar nesse voltar para o básico como uma medida de saúde pública mesmo. Voltar a atender na escola, por exemplo, ou fazer o posto de saúde, capacitar os dentistas da rede pública para esse tipo de ação, né? Mostrar para a política qual que é a importância disso, porque no fundo, vai gastar menos. O que a Mari falou é verdade. Verdade. No fundo, é um Muito plano bom, de né, prevenção. Mari? Sim, com certeza. Muito bom, Fabrício. Adorei nosso papo. Infelizmente temos que encerrar, né? Porque ninguém mais aguenta a gente. Isso aí. Já ficamos o ano inteiro aparecendo, acho que as pessoas estão falando assim, meu Deus, essa daí não para, vai embora um pouco. Então, a nossa última live, encerrando com chave de ouro. Muito obrigada, Fabrício. Eu acho que foi um tema, assim, que não poderia ser melhor para encerrar. Excelente, Muito né? obrigada mesmo. E tudo que você falou, eu acho que foi extremamente relevante, atualizado e muito obrigada. E todo mundo que assistiu também, muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que participou desde o início, né? Que a gente começou com essa iniciativa. Então, já convido todos a seguirem o Fabrício, a seguirem a gente no Instagram, porque a gente vai dar uma pausa, né, Paula? Mas ano que vem a gente volta com muita novidade, muitos convidados, né, Fabrício? Quem sabe você não vai trazer um resultado aí de uma pesquisa, alguma coisa relevante aí nessa área de HMI também pra gente, em live de novo. Já fica aí o convite. Que a gente já te quer de novo, né, Paula? O convite está sempre aceito, e vocês têm que continuar com esse trabalho de vocês, que ele é super importante. Falo isso assim, porque eu mesmo não tenho essa dedicação, né, que vocês têm, e aí tá toda semana postando alguma coisa, explicando artigo, super importante para o crescimento da nossa profissão aqui, não só nas redes, né, não só no mercado digital, mas também como um todo, né? E agradecer a galera que entrou aí, que está aí com a gente até agora, muita gente conhecida, né? Professora Francine, professora Gisele, muita gente conhecida mesmo. Queria agradecer a presença de todos e agradecer a vocês. Vocês sempre têm o meu pronto aceite aqui para participar com vocês, que vocês sabem o carinho que a gente tem com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Então, boa noite para todos. Antes de encerrar, a Paula só vai dar um recado, né, Paula? Que tem uma novidade aí também, agora nesse fim de ano. Quer falar agora do Clipcast? Do Clipcast. Agora a gente também está indo no Spotify como podcast. Aí chama Clipcast, é Clínica e Pesquisa, onde a gente discute artigos científicos com os autores, né, para saber os bastidores da pesquisa que está por trás daquele artigo. Está sendo muito legal. Ontem a gente gravou já o primeiro, a Mari foi nossa convidada. Já fica o convite aqui para depois a gente discutir um artigo seu no Clipcast também, tá bom? Valeu, então, gente, depois é só entrar no Instagram da Paula, que tem lá o link, tem no Spotify, é só procurar também Clipcast, tá? Então é isso, boa noite para todos. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse ano e fiquem ligados que ano que vem com muito mais novidade, né, Paula? Isso mesmo. Um beijo para todo mundo. Fabrício. Obrigada, Fabrício. Boa noite, viu? Valeu. Tchau. Feliz Natal para todos Tchau. também. Boas festas. Feliz Natal. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho.